de volta ao meu cenário favorito, porque eu gosto muito dessa planta, porque ela simboliza vida em meio ao concreto, verde em meio à selva de pedra. E o assunto do vídeo de hoje é um assunto polêmico que já vi em vários youtubers já abordaram. A Kéfera já abordou, Cristian Figueiredo já abordou, Felipe Neto já abordou. Inclusive, assim que eu postar esse vídeo, eu mandarei o link deste vídeo para os perfis desses três que eu acabei de citar no Twitter, para ver se eles concordam com pelo menos alguma coisa do que eu falar e compartilhem com seus seguidores. Mas antes de falar sobre o assunto específico desse vídeo, eu gostaria de pedir que vocês me ajudem na divulgação de mais um livro meu. Já estou prestes a publicar meu 11º livro, Felicidade Nova. É uma história emocionante. Não pude imprimir um cartaz colorido, mas se você acessar meus perfis nas redes sociais, você verá o cartaz colorido. Aí eu deixei na descrição esse link aqui para você acessar não somente esse livro a partir do dia 13 de outubro, mas todos os demais 10 livros que eu já publiquei. Você acessando esse link, você poderá adquirir todos os meus livros, inclusive a partir do dia 13 de outubro, o Felicidade Nova. Mas vamos ao assunto do vídeo de hoje. É um assunto polêmico por quê? Porque fala a respeito de intolerância, de ódio, de raiva. Às vezes eu creio que não é meu caso ainda, porque eu só tenho 47 seguidores, 47 inscritos no meu canal por enquanto. Não sei quantos se inscreverão nos próximos meses, nos próximos anos, mas eu acredito que a partir do momento que eu me tornar uma pessoa mais conhecida, aliás, todas as pessoas que se tornam mais conhecidas, as pessoas que adquirem certa notoriedade, querendo ou não, fazendo esforço para conseguir isso ou não, elas se tornam vidraça. Porque o êxito de uma pessoa, seja ele adquirido por meio de esforços próprios, honestos, sinceros, seja ele adquirido por meio da ação de Deus na vida da pessoa, ou seja adquirido por meios ilícitos, Deus é quem sabe, essa notoriedade, esse êxito, esse sucesso, eu não gosto da palavra sucesso, porque é uma palavra um tanto, eu acho uma palavra que muito perigosa, mas enfim, o sucesso, quando uma pessoa adquire certo sucesso, certa notoriedade, vira uma celebridade, querendo ou não, ela acaba conquistando muitos inimigos. Muitas pessoas invejosas acabam fazendo de tudo para acabar com a reputação dessa pessoa e falando mal dela. Agora, antigamente existiam outros meios de se acabar com a reputação de alguém, mas agora as redes sociais, existe o cyberbullying. E aliás, em breve eu farei uma palestra. Eu fui convidado a fazer uma palestra na igreja a qual eu pertenço, a Igreja Batista São Jardim Maria do Carmo, para falar a respeito de bullying. E eu pretendo gravar esse vídeo, essa palestra, e publicar aqui em breve. Será uma palestra rápida, acho que entre 5 e 10 minutos, no máximo 10 minutos. E eu pretendo, assim que eu fizer essa palestra, eu pretendo gravá-la aqui em breve, provavelmente no final desse mês, começo do mês que vem, não sei, depende da minha disponibilidade. Mas voltando ao assunto, toda pessoa que adquire certa notoriedade, ela conquista inimigos, pessoas invejosas, pessoas que querem derrubá-la de uma maneira ou de outra, criticando tudo aquilo que ela faz, tudo aquilo que ela fala. Às vezes eles têm razão em criticar a pessoa, só que nenhuma crítica destrutiva é boa. Se a crítica é construtiva, se eu não concordo com alguma coisa que a pessoa faz ou fala, eu, como cristão, eu não devo difamar a pessoa, não devo falar mal da pessoa para o mundo inteiro. Eu posso até criticar as atitudes dela, mas sem mencionar nomes, sem mencionar diretamente a pessoa, até para preservá-la, para evitar que ela tenha uma exposição desnecessária. Até porque essa pessoa,
creio que na maioria dos casos tem família, tem mãe, tem pai, tem filhos, tem irmãos, ou seja, tem famílias. E os fandoms dessas pessoas, porque muitos deles têm fandoms, é gigantesco. Alguns têm milhões de seguidores, milhões de, no caso de twitteiros, não, no caso de youtubers como eu, alguns têm milhões de inscritos em seus canais. E se eu começo a falar mal de um, falar mal de outro, eu estou tentando ganhar notoriedade em cima da desgraça do outro. Isso é pecado, isso é errado. Mas a pessoa faz isso, faz aquilo, não interessa. Isso é entre ela e Deus. A pessoa deve dará conta a Deus de seus atos, de seus erros. Porque cada um dará conta de si, do seu próprio pecado. E cada um morrerá em seu próprio pecado se não se arrepender, se não entregar sua vida a Cristo a tempo. Se a pessoa rouba, se a pessoa mata, se a pessoa faz miséria para conseguir o que quer, o que deseja, se a pessoa ganha, faz sucesso, se a pessoa consegue ficar rica passando a perna nos outros, usando os outros como escadas, como trampolins, se a pessoa usa de meios ilícitos para conseguir o que quer, isso é a polícia que tem que investigar, isso é o Ministério Público que tem que investigar. E se nem a polícia, nem o Ministério Público, nem nenhuma autoridade conseguir investigar ou puder investigar, é Deus que deve julgar, porque Ele é o juiz supremo. Ele é quem, todo ser humano, desde os que já morreram nos primórdios da história até os que viverão, os que vivem hoje, os que morrerão mais tarde, eles terão que comparecer ante o tribunal de Cristo, ou para receber os galardões no caso dos salvos, ou para receber a punição eterna no caso dos perdidos. Mas vamos aqui, falando especificamente dos cristãos. Se eu sou perseguido, se eu sou humilhado, se eu sou difamado, se eu sou maltratado, se as pessoas falam mal de mim, por exemplo, suponhamos que eu adquira uma certa notoriedade, consiga milhões de seguidores, milhões de inscritos em meu canal no YouTube, e se as pessoas começarem a falar mal de mim, postarem memes, me difamando, postarem montagens, me ofendendo, me humilhando, tentando fazer minha caveira por aí, eu acredito que isso aconteça não somente comigo, mas qualquer pessoa que adquire certa notoriedade, a pessoa é criticada, pessoas invejosas, pessoas que não suportam a felicidade alheia, acabam cometendo tudo isso. Mas essas pessoas darão conta de seus erros a Deus. Eu não devo odiá-las, eu não devo falar mal delas, eu não devo me preocupar em dar beijinho no ombro, eu não devo me preocupar em xingar a pessoa de recalcada, invejosa. A pessoa que dará conta disso a Deus. Porque quanto mais eu alimentar isso, se uma pessoa dirigir alguma ofensa contra mim e eu responder, eu não estarei fazendo aquilo que Jesus recomendou, de oferecer outra face, de andar mais uma milha, além de entregar a roupa, entregar também a capa. Enfim, Jesus mandou nós orarmos por nossos inimigos, fazermos bem a quem nos perseguem, a quem nos maltratam. Isso é o amor cristão. Esse é o mandamento maior que Jesus nos deixou, o mandamento do amor, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos, inclusive aqueles que nos perseguem, porque amar os nossos amigos, amar aqueles que nos amam é fácil, difícil é amar os nossos inimigos. Essa é a grande diferença do cristianismo, o amor até mesmo por aqueles que nos odeiam, nos maltratam, nos perseguem. E é sobre esse amor que Jesus falou no Sermão do Monte. E logo no começo do Sermão do Monte, com as bem-aventuranças, Jesus fala o seguinte. Jesus termina as bem-aventuranças falando assim, em Mateus 5, capítulo 5 de Mateus, versículos 10, 11 e 12. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Portanto, se eu sigo a Deus, se eu me coloco diante de Deus como servo, como vaso de honra, como uma pessoa que procura viver de acordo com a vontade dele e atendo o chamado de Deus, atendo o chamado de Jesus Cristo,
para ser usado por Ele, para ser usado pelo Espírito Santo, para ser sal e luz, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz, e mesmo assim sou perseguido, sou humilhado, sou maltratado, sou ridicularizado, eu acredito que eu esteja no caminho certo, porque se as pessoas começam a me elogiar demais, se as pessoas começam a me colocar em cima do pedestal, alguma coisa está errada, porque quando não há nenhum tipo de perseguição, quando não há nenhum tipo de rejeição, é porque você está, opa, tem alguma coisa errada, o alerta vermelho dispara. Pena que não tenho como colocar edição de imagens aqui, mas enfim, suponhamos que um som de alarme esteja disparando, a imagem está ficando vermelha, piscando, mas enfim, imagine, use sua imaginação. Mas continuando, quando está tudo bem, tudo lindo, tudo maravilhoso, não há nenhum tipo de perseguição, não há nenhum tipo de oposição, alguma coisa está errada. Mas se você percebe que está incomodando com a mensagem do Evangelho, porque sempre incomoda algumas pessoas. Com os apóstolos aconteceu assim, muitos seguiram os apóstolos, muitos se converteram, muitos foram batizados, mas aqueles que tinham inveja, aqueles que queriam se opor ao Evangelho, que não aceitavam, e até hoje não aceitam, Jesus como Messias, como aquele que foi enviado por Deus, Filho de Deus, para salvar a humanidade, eles não aceitam e acabaram perseguindo os apóstolos, e muitos tiveram. Estevão foi apedrejado. Um dos perseguidores, no caso o apóstolo Paulo, acabou se rendendo e sendo usado como o maior evangelista de todos os tempos. Mas continuando esse assunto, Jesus teria sido muito egoísta se ele tivesse deixado apenas para si. Se ele tivesse previsto o que aconteceria conosco e não tivesse alertado seus discípulos, mas ele previu e alertou a tempo, porque ele sabia o que aconteceria conosco. Ele sabia que seríamos humilhados, maltratados, perseguidos, até mortos ao longo da história. Por isso ele nos alertou. Ele nos ama tanto, que ele nos alertou a tempo. É claro que o amor incondicional dele é tão alto, tão imenso, tão profundo, que ele morreu por nós. Ele sacrificou por nós, morrendo a morte que deveria ser nossa. Mas além disso, que por si só já deveria ser algo suficiente para convencer qualquer pessoa que não acredita no poder regenerador do Espírito Santo, da salvação em Cristo, só o fato de Jesus ter se preocupado conosco, nos alertando a respeito do que viria pela frente, das dificuldades que os discípulos e seus e aqueles que viriam depois deles enfrentariam ao longo da história. Jesus ele nos alertou, ele alertou os discípulos primeiro e depois todos nós. Basta ver aqui em Mateus 24, capítulo 24 de Mateus, versículos 9, 10, 11, 12, 13, de 9 a 13. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Ou seja, por mais que sejamos injuriados, perseguidos, maltratados, presos, mortos, existem países que até hoje proíbem o evangelismo, não permitem que se pregue o nome de Cristo. E por mais que isso aconteça, nós receberemos o galardão. Por mais que sejamos martirizados em nome de Jesus Cristo, nós seremos salvos, nós seremos remidos, nós receberemos nosso galardão na eternidade celestial. E por mais que o mundo não entenda aquilo que fazemos, mesmo em países onde existe liberdade de culto, como o Brasil, existem pessoas, ateus, agnósticos e integrantes de outras religiões, que não aceitam aquilo que nós fazemos, acham que aquilo que nós fazemos é inútil, é balela, é papo furado, é mito, enfim, mentira. Mas essas pessoas não conseguem entender porque as mentes deles, os olhos deles estão tapados, os ouvidos estão tapados. Mas a partir do momento que essas pessoas enxergam, se rendem ao que Jesus fez por nós, o Espírito Santo destapa seus olhos,
tira as escamas dos seus olhos, destapa os seus ouvidos, as pessoas passam a ver, a enxergar tudo que nós estamos vendo e enxergando agora. Vamos agora a Lucas capítulo 10, mais uma vez as palavras de Jesus. Dessa vez, logo que Jesus enviou seus discípulos, ele designou 70 discípulos para enviá-los às vilas, às aldeias, para falar em nome dele, para realizar milagres em nome dele. E ele também os alertou, dizendo o seguinte no versículo 3 de Lucas 10: Ide, eis que vos mando como cordeiros em meio de lobos. Ou seja, ele deu diversas instruções aos discípulos, alertando a respeito dos perigos que eles correriam. E como volto a dizer, Jesus, ele não guardou para si, ele, por ser Deus, por ser plenamente Deus, plenamente humano, ele sabia tudo o que aconteceria com os discípulos, tudo o que aconteceria com os cristãos ao longo da história, e ele não guardou para si, ele compartilhou, ele alertou, ele avisou. Ou seja, não foi por falta de aviso. Muita gente reclama, por que está acontecendo isso, por que está acontecendo isso? Mas Jesus nos alertou. Jesus nos alertou. Ele nos ama tanto que, além de entregar a sua vida em nosso favor, ele nos alertou a respeito das dificuldades que nós passaríamos ao longo da história, principalmente ao pregar o evangelho em nome dele. E finalmente, para terminar, em Hebreus 11, o texto clássico a respeito da fé, a respeito da verdadeira fé, a fé em Jesus Cristo, está o seguinte: eu quero terminar esse vídeo com essa promessa, uma das promessas mais lindas já contidas na Bíblia, uma das muitas promessas a respeito da que nos espera nas mansões celestiais, porque nós, por mais que queiramos construir fortunas, por mais que queiramos construir bens, riquezas, poder, nosso nome na história, mas tudo isso passará, tudo que acontece, nós temos hoje, o fogo consumirá, será destruído, será queimado. Nós levaremos somente nossa alma conosco, ou para o tormento eterno, ou para a vida eterna, no caso daqueles que se entregarem a Jesus Cristo. Então fique com essa promessa. Se você crê em Jesus Cristo, se você entregar sua vida nas mãos dele, creia nessa promessa. Por pior que sejam as circunstâncias, por pior que sejam as dificuldades, mesmo que você não veja a bênção chegar. No meu caso, eu tenho tido muita dificuldade em vender meus livros, e eu não desisto nunca, porque eu confio que um dia, mesmo que eu não veja aquilo que eu tanto almejo, que é vender meus livros e fazer diferença na vida das pessoas por meio deles, eu tenho certeza que um dia muitas pessoas serão, mesmo que eu não veja. Van Gogh não viu, é claro que Van Gogh se matou, tal, mas Van Gogh não viu os quadros dele virarem o que são hoje. Mas falando a respeito daquele, se você tem um trabalho, tem um ministério e não consegue ver os frutos do seu ministério, creia na promessa de Deus, porque a palavra de Deus nunca volta vazia. E confie nessa promessa de Hebreus 11, capítulo 11, versículos 13, 14, 15 e 16. Todos estes, no caso aqueles que confiaram nas promessas de Deus, e todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrasse daquela de onde haviam saído, teria oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se vergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Ou seja, nós podemos até negar a Cristo, nós podemos até rejeitar seu amor, mas ele está sempre de braços abertos esperando por nós. E sempre que nós cairmos e nos arrependemos, ele está de braços abertos, disposto a nos receber de volta, como o Pai recebeu o Filho pródigo. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final, que Deus abençoe, que esse vídeo possa ter feito a diferença na sua vida, inclusive nas vidas daqueles que nunca tinham ouvido falar do Evangelho, naqueles que muitas vezes tinham bronca, tinham implicância com os cristãos, que sempre tiveram opiniões ruins a respeito dos cristãos. Mas se esse vídeo tocou você, saiba que o Espírito Santo está falando com você nesse momento e quer que você também tome a mesma decisão que eu tomei há muitos anos, há mais de 20 anos, rejeitando o mundo para seguir a Cristo. Muito obrigado, fique com essa planta e remedite
Da mesma forma que essa planta conseguiu sobreviver ao concreto, Deus pode fazer você brotar até mesmo da pedra aparentemente morta.